Pessoal, boa tarde. Eu vou fazer um vídeo aqui explicando a nossa próxima matéria, que é fatoração, né? Fatoração. Bom, fatorar uma expressão é você transformar uma soma ou uma diferença em uma multiplicação, tá ok? Vamos então, através de exemplos, para que vocês possam entender melhor isso. Existem vários casos de fatoração, né, que seriam métodos para a gente trabalhar. O primeiro caso é o fator comum, tá? Fator comum. Fator comum. Ok? Então, o que seria isso? Vou pegar uma expressão aqui simples, né? Por exemplo, ax mais ay, ok? Então, nós temos essa expressão aí. E o que nós vamos fazer? Reparem que é uma soma, né? De dois termos, uma soma de dois termos, tá? Reparem no seguinte, esse termo aqui e esse aqui, existe algo em comum entre eles? Existe um número em comum, que no caso aqui é uma incógnita, né? Seriam letras, né? O que há em comum entre esses dois termos? A letra A, não é isso? A incógnita A. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o A em evidência. Tá? O que seria isso? Vamos lá. Você vai colocar o A aqui e vai multiplicar, abrir parênteses, tá? Vai multiplicar. Bom, o que você deve pensar agora? Vamos no primeiro termo. Para obter o AX, que é o A vezes X, eu preciso multiplicar o A por quem? Por X, correto? Muito bem, repete o sinal de mais. Para obter o AY, que é A vezes Y, você precisa multiplicar o A por quem? Por Y, mais Y. Então, a forma fatorada dessa expressão aqui fica A vezes X mais Y. Tá? Repare que se eu aplicar a propriedade distributiva, eu vou voltar nessa expressão aqui, né? Que é A vezes X, vai dar AX, depois A vezes Y, vai dar o AY. Veja, eu não disse para vocês que fatorar é você transformar uma soma numa multiplicação? Então, nós temos aqui, né, o A vezes o X mais Y. Tá? Você tem uma multiplicação agora, né? Então, você transformou essa expressão em uma multiplicação, ok? É uma expressão fatorada que a gente fala, então. Então, aqui está na forma fatorada. Ok? Então, para aqui. Você para aí. Tá certo? Vamos a mais um exemplo aqui. Vamos, sei lá, vamos pensar aqui, 3AB mais 3AC. Né? Ainda dentro do fator comum, tá? Desse método aqui. Então, nós vamos fazer igualzinho a gente fez no primeiro exemplo. O que há em comum aqui, então, nesses dois termos, né? Você tem o 3, certo? Você tem o 3. Além disso, você tem o quê? O A. Então, na verdade, você tem o quê? O 3A. Não é? Então, é o 3A que você vai colocar em evidência. Vamos lá. 3A, né? Vezes, abre parênteses. Para obter o 3AB, precisa multiplicar o 3A por B. Né? E para obter o 3AC, precisa multiplicar o 3A por C. E fecha parênteses. Então, você já tem aí, então, a forma fatorada dessa expressão. Tá? Mesmo esquema lá de cima, né? Você tem agora uma multiplicação que resulta, né? Ok? Nessa expressão aqui, que era uma soma. Tranquilo? Vamos continuar, então. Continuando, então. Bom, aqui, então, essa era a resposta, né? Vamos para mais um exemplo. 3x² menos x. Vamos fatorar essa expressão aqui, tá? Bom, temos que prestar atenção no seguinte aqui. Repare. Nesse primeiro termo aqui eu tenho 3, aqui eu não tenho 3, né? Então a gente não tem um termo comum ainda, um fator comum aí, o 3 não é fator comum. Aqui eu tenho x² e aqui eu tenho x. E aí? O que acontece? Nós temos o x² e o x. Lembrando sempre que x² é uma coisa e x é outra, tá? São coisas diferentes. Mas reparem no seguinte, o 3x², eu poderia escrever ele como 3 vezes x vezes x. Concorda comigo? Menos x. Não é? Bom, então o que nós temos em comum agora aqui? Olha, eu tenho aqui então x, né?
esse termo aqui, ele é formado só pelo x, e aqui eu tenho então que pegar só um x, não é? Se eu tenho um x aqui só, então eu tenho que pegar um aqui, tá? Então quem vai ser colocado em evidência aqui é o x, bom, x, só ele, abre parênteses, e aí você pode observar na de cima aqui, né? Para obter o 3x ao quadrado, eu preciso multiplicar o x por 3x, tá certo? Agora, menos, né? Vamos prestar atenção nessa aqui, né? E para obter o x, você precisa multiplicar o x por quem? Ora, eu preciso multiplicar o x por 1, tá? Não posso multiplicar por x, porque senão vai dar x quadrado. Então, tem que ser 1. Então, se você aplicar a distributiva aqui, você tem x vezes 3x, 3x quadrado, tá aqui. E x vezes menos 1, menos x. Aí você retorna aqui, tá? E aí termina dessa forma, tá certo? Qual que é o objetivo principal da fatoração, né? Que vocês vão perguntar, mas para que serve isso? Isso vai ser muito útil depois na hora de a gente simplificar algumas contas, né? Principalmente frações, quando a gente for fazer contas com polinômios, etc. Beleza? Bom, então vamos continuar. Bom, mais um exemplo, então. Vamos lá, vou escrever aqui 4x ao cubo menos 2x quadrado, tá bom? Olha, repare que, embora possa parecer simples essa expressão, fatorar ela não vai ser tão simples assim, né? Vamos lá, primeira coisa. Ó, eu tenho 2 aqui e tenho o 4 aqui, não é? Se a gente pensar o 4, o número 4, não é 2 vezes 2? Não é? Então, repare, então eu vou escrever o 4 como 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2. Vezes. O x ao cubo, aqui eu tenho x ao quadrado, não é? O objetivo, então, é sempre deixar dos dois lados, né? O x com o mesmo expoente. Se eu tenho x ao quadrado aqui e conseguir fazer isso desse lado, ótimo, né? Eu consigo, porque x ao cubo não é x ao quadrado vezes x, não é isso? Quando o x está sozinho, elevado a 1, né? Vou repetir o segundo termo ali, então, menos 2 vezes x quadrado. Agora, nós conseguimos aqui, né, obter fatores comuns, não um só, né? Eu tenho, então, vamos pegar desse lado que está mais simples e a gente busca lá. 2. Tenho 2 lá? Opa, tenho. Você vai pegar um só, tá? Qualquer um deles aqui, pegar esse. Se você tiver um aqui, então você pega um só lá. Aqui eu tenho x quadrado. Tenho x quadrado lá? Tenho. Está aqui, ó. Eu fiz de propósito isso, né? Eu deixei aqui com x quadrado porque eu tinha x quadrado aqui, né? Para poder colocar em evidência. Então, agora, o que eu vou pôr em evidência? O 2x quadrado, tá? Então, vamos lá. 2x quadrado vai ser colocado em evidência, vezes. Então, agora vamos prestar atenção aqui em cima, ó, tá? 2x quadrado, quanto que eu tenho que multiplicar ele para obter o 4x ao cubo? Se você olhar aqui embaixo, está fácil, né? 2x, não é isso? Para obter o 4, eu preciso multiplicar o 2 por 2, e para obter x ao cubo, preciso multiplicar o x quadrado por x, que é o tal do x elevado a 1, né? Menos. Ora, aqui já tenho 2x quadrado. Eu preciso multiplicar por quanto? Se é 2x quadrado aqui, eu preciso multiplicar por 1, que aí eu não altero nada. Então, eu tenho a forma fatorada dessa expressão, tá? Que é 2x ao quadrado vezes 2x menos 1. Ok? E aí, difícil? Bom, nós vamos agora para o segundo caso de fatoração, que aí eu vou fazer no outro vídeo, tá? Então, isso daí.